Confederação de Sistemas Independentes, abreviada como CSI, mas galacticamente conhecida como Aliança Separatista. Foi uma confederação com reconhecimento limitado de sistemas estelares periféricos da galáxia, que haviam declarado independência da República, e por isso o nome Aliança Separatista. Com sede no planeta Raxus Secundus, orla exterior, teve como estopim para a fundação o discurso do Conde Dukan sobre as tributações excessivas na corrupção dentro do Senado da República e a negligência dos mundos centrais quanto a isso. Para dar força ao seu movimento, os separatistas apoiaram várias grandes corporações galácticas, lhes integrando assim ao Conselho Executivo. Com o tempo, milhares de sistemas estelares descontentes deixaram a República para se unir à recém-formada CSI, 24 anos antes da Batalha de Yavin, dando origem à crise política separatista. E nesse vídeo vamos lhes contar como funcionava a Aliança Separatista. Como o objetivo da aliança era se mostrar mais eficiente, principalmente para com os mais necessitados, cuja política não fosse corrupta como a República, foi-se criado o Parlamento Separatista, presidido pelo líder do Congresso. Cuidando de todas as questões diplomáticas e civis, ele foi formado pelos representantes dos planetas membros e principalmente ex-senadores mais experientes da República. O Conde Dukan serviu como chefe de Estado e nominalmente presidente do Senado, uma vez que era o líder oficial da Aliança Separatista e presidia várias sessões. Acima do parlamento encontrava-se o Conselho Separatista, composto por líderes de grandes corporações como a Federação de Comércio, Guilda de Comércio e a Aliança Tecnológica. Ao lado deles encontravam-se os comandantes supremos do exército como o General Grievous, e em seguida grandes oficiais como almirantes. Mas nem o Conselho e nem os comandantes possuíam poderes comuns no Parlamento Separatista como na República. Publicamente, isso passava uma sensação de confiabilidade e incorruptível em relação à República. No entanto, o Conselho, os comandantes supremos e o líder da Confederação agiam secretamente contra certos propósitos do Parlamento. Isso é perturbador. Seu Senado votando pelo fim da guerra? Eu lhes asseguro, cavalheiros, não há motivos para preocupação. Como o senhor pode garantir que essa onda de paz vai acabar? Cadê o ataque que nos prometeu? Já, apenas seletos membros separatistas sabiam que acima do Conde Dukan havia um líder ainda maior, Darth Sidious, que serviu como líder oculto da CSI. O povo está vivendo sob tamanha pressão que quando a República chegar, o olho da morte será visto como a salvação. Excelente. Sidious utilizou os separatistas como parte de seus propósitos para destruir a Ordem Jedi e também a República, pelo Império Sith de sua própria forma. Orquestrando as Guerras Clônicas, ele utilizou a CSI através de Dukan para unir os líderes de grandes corporações galácticas, formando o Conselho Separatista para financiar o exército de droids. 2 anos depois, consolidando assim o primeiro conflito pangaláctico em 1000 anos. 3 anos mais tarde, tendo cumprido seu propósito, e agora como o imperador, Sidious ordenou a dissolução de todo o Conselho Separatista. O Conselho, desde o início, se recusava a confirmar à galáxia que eram separatistas, pois suas respectivas corporações eram neutras e faziam acordos por toda a galáxia, inclusive com a República. Todos sabem que a Federação de Comércio é ligada aos separatistas. Calúnia! Não somos separatistas simplesmente porque temos negócios com eles. Eles só não contavam que antes mesmo da guerra começar, Obi-Wan Kenobi já havia informado ao Senado sobre a aliança dessas corporações. Mas ao longo da guerra, alguns deles, como Wat Tambor, chegou a admitir: Me parece que uma rendição será desnecessária. Vamos todos perecer pela glória da Aliança Separatista. A consequência dessa admissão é nada mais que a perda da crença na aliança por vários sistemas, uma vez que o parlamento sempre frisou que as corporações não mandavam em suas sessões como a República, mas a aliança era comandada por um grupo delas. Em resumo,
As corporações que formaram o Conselho, na verdade, se uniram à CSI apenas por ganância, a começar pela promessa da rendição da República através do exército de droids. Com sua possível queda, não haveria um governo maior para impedi-los de obter vantagem sobre qualquer um, principalmente planetas que não fizessem parte da CSI ou planetas da República. Meu povo está passando fome. Ainda não chegaram? Me desculpe, seu pedido será levado em consideração após a execução da senadora Amidala. O real objetivo da Confederação de Sistemas Independentes, através do Parlamento Separatista, era mostrar à galáxia uma democracia de verdade, onde as corporações não pudessem interferir em assuntos planetários, utilizando o bloqueio de Naboo como um grande exemplo. Com a Federação de Comércio embargando o planeta, o Senado da República se mostrou incapaz de resolver a crise devido à cadeira da Federação de Comércio, que tinha prioridade na casa. A crise só foi contornada quando os Gungans e os Naboo se uniram para finalizar a ocupação à força, mostrando à galáxia o resultado de anos de governança corrupta e ineficaz, atolada em burocracias e camadas de processos legais e tratados. Enquanto o parlamento separatista se mostrou mais simples em resolução de problemas, conforme descrito pelo Estatuto dos Sistemas Independentes. O Senado separatista estava livre de regras e protocolos arcaicos prejudiciais, cujas votações notavelmente deveriam ser feitas através de votos por voz para evitar fraudes. Embora Dukan fosse presidente do Senado separatista, ele frequentemente o ignorava e, assim como aconteceu com a República, Dukan também recebeu poderes tributários temporários para financiar a guerra. Todo o poder executivo separatista mesmo estava investido em Dukan e no Conselho Separatista. Durante a crise de Scipio, o Conde deixou claro seu desprezo pelo processo democrático separatista ao executar o líder do Congresso, Beck Lawise, por expor os princípios do Congresso. Se não está conosco, está contra nós. Prendam ela. Dukan, não podemos fazer isso. O Senado separatista jamais aprovaria. As forças da CSI eram compostas principalmente por droides de batalhas, armas e naves que antes pertenceram às corporações que lideraram a aliança como segurança privada. Reunindo suas forças, os separatistas conseguiram criar um exército massivo que facilmente seria capaz de derrubar a República. Basicamente, todos os líderes acreditavam que seus números superiores e droids avançados venceriam a guerra, e de certa forma estavam certos. Super droids de batalha B2, droidecas e droids de comando BX eram capazes de sobrepujar e caçar os soldados clones e os Jedi com facilidade. Mas ainda assim, em sua maioria que eram os droids de batalha B1, eram considerados incompetentes, resultando em várias perdas em batalha. Seu explosivo, como sabe que é? A União Tecnológica contou com uma das distribuições mais importantes para os separatistas. Além de dispor os modelos droids, também forneceu várias fundições que foram capazes de produzir milhares de unidades. Diversas outras empresas, como a Cola Design, a Blackpock Automata Industries, Barktoid Industries, Hawkshaw Engineering, Freedak Volunteers Engineering Corps, Retail Clan e a Freedom Auto Sclables Assembles também apoiaram a causa separatista, fornecendo diferentes tipos de droids, tanques e naves. Em batalha, os diversos tipos de droids normalmente agiam em conjunto com superiores orgânicos na luta contra a República e os Jedi. Os mesmos, além de travarem as diversas batalhas através da galáxia, também eram utilizados para fazer a guarda separatista em geral. Desde o mais alto escalão separatista, como o Conde Dukan, que geralmente fazia uso dos Magna-Guardas, até os mais simples senadores do parlamento. Muitos utilizavam droids como os B1 e os comandos BX para escoltá-los em missões e reuniões oficiais. Diga em voz alta perante todos que você, como representante do chanceler Palpatine, declara, sem ressalvas, que o Estado separatista é legítimo. Por 1000 anos, a galáxia foi mantida pela República Galáctica com a ajuda da Ordem Jedi para manter a paz. Nesse tempo, não houveram conflitos em grande escala, mas, notavelmente, o governo da República começou a enfraquecer e a corrupção se instalar.
Durante a Era de Paz, as tensões políticas cresciam dentro da República e foram piorando até pelo menos 10 anos antes das Guerras Clônicas. Pelo menos 4 anos depois do bloqueio de Naboo, incontáveis senadores da República valorizavam a lealdade ao planeta no qual representavam acima da lealdade à República. Esses mesmos senadores argumentavam que era impossível encontrar um objetivo em comum em relação à galáxia inteira. Os eventos de Naboo também fizeram as guildas e corporações comerciais ficarem desiludidas com a República, após novas leis que introduziram impostos que afetaram as rotas comerciais significativas. Elas foram implementadas de forma a terem maior impacto nos sistemas estelares periféricos mais pobres. Esses planetas foram forçados a aceitar acordos unilaterais e tinham proteção militar negada, enquanto a República continuou a priorizar o cumprimento de acordos de séculos anteriores à admissão de planetas remotos. Para piorar, os sistemas remotos e rotas comerciais das orlas interna, média e exterior foram infestadas de piratas, saqueadores e traficantes de escravos. Devido à recusa da República em criar um exército para policiar os setores mais distantes, fez do departamento judicial completamente sobrecarregado, não podendo proteger os planetas ao longo das rotas comerciais. Enquanto isso, no Senado o impasse crescia, à medida em que os números de votos necessários para aprovar qualquer tipo de legislação eram conseguidos através de favores, verbas e votos por poder pessoal. Eles querem tanto aprovar essa emenda que estão lançando mão até de ameaças para angariar votos. Eu não me intimidei, senadora Amidala. Tudo começou a mudar quando, através de Raxus, o ex-mestre Jedi Conde Dooku discursou na Aulonete denunciando a República como um empreendimento fútil, sem salvação e sobrecarregado pela corrupção e favoritismo dos mundos do núcleo. Em seguida, fundando oficialmente a Confederação de Sistemas Independentes, dando início à crise separatista. Suas palavras tiveram grande impacto sobre os jovens intelectuais e universitários das orlas interna e média. A mensagem de Dooku mobilizou milhares de pessoas ao relatar suas décadas de experiência no governo da República e mostrar suas hipocrisias, corrupção e ineficácia, incentivando o ativismo político. É um separatista? Separatista é um termo pejorativo. Eu apoio a democracia. Conde Dooku era um visionário. Rapidamente, milhares de sistemas estelares deixaram a República e apoiaram a recém-criada Aliança Separatista, que conduziu a galáxia a um novo governo galáctico. Estabelecendo um Senado separatista através de Dooku, a República declarou por lei ser ilegal seus senadores ou oficiais manterem conversas formais com a Confederação de Sistemas Independentes para evitar legitimar o Estado separatista. O Conde Dooku conseguiu persuadir algumas das maiores corporações galácticas a assinar um tratado e formar o Conselho Separatista Executivo no planeta Geonosis. Logo em seguida, iniciaram as Guerras Clônicas. No terceiro e último ano da guerra, a Confederação sofreu várias derrotas importantes nos famosos cercos da Orla Exterior. Conforme o conflito aparentava chegar ao fim, aconteceu a decisiva Batalha de Coruscant, onde os separatistas perderam um grande número de naves importantes de sua frota, além da perda de seu principal líder, o Conde Dooku. Dessa forma, os exércitos droids se viram desnorteados, com o General Grievous sobrecarregado como o novo líder do exército e responsável por manter os líderes do conselho a salvo. Sendo destruído por Obi-Wan Kenobi, causou um colapso na liderança separatista e ao fim efetivo do conflito. Com a ascensão do Império Galáctico, o vice-rei Nute Gunray da Federação de Comércio, o então mais alto líder separatista, juntamente com os outros membros do conselho, estavam protegidos numa base em Mustafar. No entanto, o imperador enviou seu novo aprendiz Darth Vader para executar todo o conselho, acabando de vez com ambos os governos. Já os mundos separatistas
foram obrigatoriamente integrados ao Império. O Império não é seu inimigo. Nós prometemos tratar todos os planetas da Confederação de Sistemas Independentes de forma justa. Tudo o que nós pedimos em troca é a sua lealdade. E era desse jeito que a Aliança Separatista funcionava perante a galáxia. Já tinha visto eles por esse lado da história? Comenta aí pra gente. E não se esqueça de que esse vídeo há complementos, como quem são os membros do Conselho Separatista e o que foram os cercos da Orla Exterior. Os links para os vídeos você encontra na descrição do canal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. A Aliança Corporativa não permitirá isso. Aqui é uma democracia e diferente da República, as corporações não mandam em nós.